Amanhã, dia 30, as empresas pagam a primeira parcela do 13º. Esse é o prazo oficial, mas tem muita gente que já recebeu essa quantia. E para te ajudar a usar com consciência esse dinheiro, a gente bate um papo agora com a Luciana Equedo sobre 13º. O papo começa agora, porque esse assunto gera dúvida. Tudo bem, Lu? Bom dia! Muito bom dia, Marcela. Dinheiro caindo na conta do pessoal até quinta, é hora da gente conversar sobre isso, né? Porque é aquela coisa, ufa, caiu, mas ele voa se você não tomar cuidado de como vai usar essa grana, né, Lu? Exatamente. E como a gente viu aí no primeiro bloco, ali no bloco anterior, falando sobre o custo do dinheiro, Selic alta, gente, reflete nisso no nosso dia a dia. Dinheiro mais caro. Então, para quem está endividado, pode ser uma boa opção de se livrar daquelas dívidas ruins. Sabe que um ponto positivo é que eu estava vendo, tem uma pesquisa da CI aqui em São José que mostra que 31,9% dos pesquisados querem pagar dívida. Isso é uma coisa legal, as pessoas querem sair de fato do sufoco, voltar a ficar no azul. Só que como é que a gente escolhe qual dívida vai pagar se essa é a intenção de usar o 13º? Sim, a primeira coisa é escolher aquelas dívidas ruins. A gente até já comentou aqui, mas vamos reforçar. Tá. É o uso do cheque especial, é aquela fatura do cartão de crédito que chegou na sua casa e você não conseguiu pagar e teve que parcelar. E aquele empréstimo maroto que você faz ali na boca do caixa eletrônico ou no seu aplicativo do banco. Essas dívidas são caras e tem que ser as primeiras a sair da nossa frente. Se porventura a pessoa não tem esse tipo de dívida, mas tem, por exemplo, um financiamento, é vantajoso usar parte, pelo menos, do 13º para bater as parcelas ou não? É assim, Marcela, essa pessoa já contratou a dívida lá atrás com uma Selic mais baixa e essa dívida ela está ali organizadinha, cabendo dentro do seu orçamento mensal. Então aqui tem duas situações. A primeira é aquela situação em que a taxa ainda foi mais cara do que a taxa de investimento. Aí eu posso sim avaliar se vale a pena, se a taxa contratada está alta. Agora, se aquela pessoa não tem ainda uma reserva de emergência, por exemplo, não vale a pena, porque o que nos leva ao endividamento é a falta de dinheiro para aquela terça-feira à tarde que estoura um cano da cozinha, fura o pneu do carro, rasga o uniforme escolar. É o perrengue que a gente fala sempre aqui, que chega, só não sabe quando, né? Famoso perrengue que vai nos pegar, a gente não sabe a hora. E aí, se eu vou lá, antecipo a minha dívida que está regularizada e não tenho dinheiro guardado para as emergências, eu vou ter que fazer o quê, gente? Vou ter que me endividar de novo. Entendi. Aí é aquela bola de neve. Vai enxugar gelo, na verdade, né? Vou ainda mais que agora a gente está com a maior taxa dos últimos 5 anos. Então, o custo do empréstimo está bem elevado. Então, se eu tiver que me endividar agora, eu vou ter um problema pela frente. Você falou da questão da reserva de emergência. 15% dos entrevistados falaram que querem investir ou colocar na poupança. A poupança, a gente já comentou aqui que não seria a melhor das escolhas. É importante poupar? Claro que é melhor colocar na poupança do que sair gastando. Mas já que a ideia é investir, talvez seja melhor repensar no lugar onde você vai colocar esse dinheiro. Exatamente. Apesar de toda a familiaridade que a gente tem com a poupança, desde muito cedo, eu quando nasci, meus pais abriram lá a caderneta de poupança, que ainda era um bloquinho que se anotava os valores que você ia se depositando, a gente tem que pensar em quanto é que ele está remunerando. E a poupança, ela tem um gatilho. Todas as vezes que a Selic atinge 8,5%, a poupança limita os ganhos a 0,5% ao mês, o que vai dar 6,17% ao ano. E aí, gente, se a gente investir, por exemplo, no Tesouro Selic, que exige bem pouquinho para começar, ou num fundo DI, por exemplo, a gente está falando que o rendimento vai ser de 13,75%. É mais do que o dobro. Então, é preciso ficar atento, porque também investir bem fará com que você tenha aí um esforço menor. Entendi. Tem algumas pessoas, eu estou falando da pesquisa, tem uma porcentagem relativamente alta, que é a segunda
no ranking, é o segundo colocado, que compras de Natal, ali 20%. Até para a gente fazer essas compras, a gente já falou isso, não é para você não comprar, de jeito nenhum. Às vezes você merece de fato um presente, quer presentear alguém importante para você, isso vai te fazer bem, vá fundo. Mas cuidado para essas compras de Natal não te deixarem depois no vermelho. Né? Para a gente começar o ano que vem um monte de conta para pagar no começo do ano, a gente tem que lembrar disso. Exatamente. Né? Então, assim, cuidado na hora de agir com o coração e com a razão. Isso, aí como é que a gente faz para não agir com a emoção? Primeira coisa, gente, é uma lista das pessoas que você quer presentear. Segundo passo é estabelecer um teto, limite para todos os presentes. E aí você vai precisar se adequar a esse orçamento antes de sair às compras. Se a gente fosse sincero mesmo, a gente falar para a criança, será que o Papai Noel vai te dar o presente? Você mereceu? Você foi bonzinho? Você foi boazinha? Já pensou se a gente falasse isso para o adulto? Que é o que cobra o presente de verdade? Se o adulto fizesse aquele balanço da consciência, eu ia falar, desculpa, Papai Noel, prometo melhorar. E aí você pode gastar esse dinheiro para você, entendeu? Investindo, por exemplo. E essa avaliação sincera, essa honestidade com a gente mesmo é fundamental. Que a criança tem, mas o adulto não tem. Exatamente. E muitas vezes compartilhar isso com a família. Se você está num momento de perrengue, desemprego, endividado, fale a real, como diz lá a Fernanda em casa, papo reto. Papo reto. Papo reto. Este ano, de repente, pode não ter presente, mas a gente pode ter aí tempo de qualidade, conviver com a nossa família, que era o que a gente mais queria aí nos últimos 2 anos de pandemia. E ao invés de gastar, a gente pode buscar soluções alternativas. Quando você fala em reserva de emergência, isso é um investimento ou a gente tem que separar esse dinheiro, deixar na conta corrente para quando o perrengue vier a gente ter ali fácil na nossa mão? Olha, gente, hoje não dá para deixar parado na conta corrente, gente, porque a gente está tendo aí investimentos conservadores trazendo 1% de rendimento, 1,10 ao mês de rentabilidade. E isso é uma taxa bem atrativa. Então, apesar de a gente dar o nome de reserva de emergência, Tô precisando também fazer uma, tá certo? Tô anotando aqui. A gente tem que deixá-lo investindo e rendendo. Porque senão a cada mês ele vai perdendo o poder de compra. Então a gente tem que buscar um investimento que ele seja líquido, ou seja, no momento que eu precisar ele está ali disponível, que ele seja seguro, e aí eu estou falando de um Tesouro Selic, estou falando de um CDB, por exemplo, com liquidez diária, estou te falando de um fundo DI, e que ele tenha baixa volatilidade, que com toda essa emoção que a gente tem visto no mercado financeiro nos últimos dias, que vai formando um eletrocardiograma aí, bolsa, câmbio, não pode ser nada disso, tem que ser algo conservador, mas precisa ficar investido. Você já falou isso uma vez ou algumas vezes, mas vamos reforçar. A reserva de emergência, como é que a gente calcula? Qual que é o ideal de ter na reserva de emergência? Para aí sim você fala, ufa, tenho a minha reserva financeira, minha reserva de emergência, posso começar a investir o que sobrar ou me programar para sobrar para investir? Bem, vamos lá. Se eu sou um funcionário CLT, se eu tenho ali a minha carteira assinada e se eu tenho as garantias constitucionais de um emprego CLT, eu posso investir de 3 a 6 vezes aquilo que eu tenho de gastos mensais. Como que eu vou saber se é mais para 3 ou mais para 6? O meu fundo de garantia está preservado, eu estou numa situação estável, é uma empresa boa, que está passando por uma fase boa, eu posso ficar mais próximo dos 3. Eu já usei o meu fundo de garantia para comprar um imóvel, a minha empresa está ali numa situação meio indefinida, num cenário ruim, eu devo ficar mais próximo dos 6. Já se eu sou um autônomo, um profissional liberal, agora a gente tem muitos aí microempreendedores individuais, se eu faço bolo para fora, se eu cuido, por exemplo, dos cabelos das pessoas e tem uma receita incerta, aí tem que ser de 6 a 12 vezes aquilo que eu gasto mensalmente. E é legal assim, né, que eu divida aquilo que é essencial daquilo que é não essencial. O que é não essencial, gente? Não essencial é tudo aquilo que eu posso cortar. De repente, se eu estou numa situação ruim, eu posso cortar ali a ida a um restaurante no final de semana. Agora, eu não posso cortar o meu aluguel, a água, a luz, a internet. Então, também é interessante entender isso, conhecer esses números e a reserva de emergência tem que ser em cima daquilo que eu não posso cortar. E aí é mais um exemplo do que você sempre fala aqui.
da questão da organização, da questão de encarar de fato a realidade, papo reto, como diz Fernanda. Papo reto. Papo reto de você com você mesmo, entendeu? Peraí, onde eu estou gastando? Porque, gente, se você fala, eu não sei para onde meu dinheiro está indo, não está sozinha, você não está sozinha nessa. É difícil mesmo quando a gente não tem controle, e aí é controle de tudo. É o cafezinho que você desceu agora para tomar na padaria. Se você não vai anotando isso, pelo menos no começo, para você ter uma noção do quanto você gasta, é muito difícil se organizar. Porque a gente gasta sem perceber, é uma coisa automática, a gente não nasceu sabendo, muito pelo contrário, a gente sempre teve, historicamente, né, aquela coisa, eu trabalho, eu gasto, eu trabalho, eu gasto, eu mereço. Não que você não mereça, é claro que você merece, mas de uns tempos para cá que a gente tem tomado mais consciência sobre a importância de investir, sobre a importância da gente cuidar do nosso dinheiro. E é por isso que é um exercício diário, não é fácil. Não é fácil. Né? E aí também tem aquele olhar crítico, né, Marcela? No programa da semana passada, que tá lá no YouTube, a gente falou um pouquinho sobre como se organizar sem necessariamente precisar de uma planilha super complexa, de um aplicativo difícil, mas é esse olhar crítico do que eu posso abrir mão e do que eu estou disposto a abrir mão e o que é que eu não posso abrir mão, porque são essas avaliações que vão permear todas as nossas decisões. Exatamente. E assim encerramos. Eu sempre gosto de encerrar quando a Lu faz uma frase de impacto, assim, pra gente ficar pensando, sabe? Aí eu chamo o intervalo, eu fico aqui pensando, nossa, é verdade, né? Será que eu tô fazendo isso? Pera. E você em casa também, né? Aposto que você pega o celular, vai pegar mais uma xicrinha de café e fica pensando, não é? É isso mesmo, essa é a intenção do nosso quadro, fazer a gente sair da zona de conforto, pra gente conquistar passos maiores, ter independência financeira. É Muito isso obrigada. aí. Eu que agradeço e até terça que vem. Até terça, beijo.